Então, boa noite para todos. Vamos começar então nossa aula muito bacana aí, nossa aula show de bola, nossa aula que iremos tratar de assuntos da parte específica, séries iniciais, Prefeitura de Saquarema. Meus amigos, em relação ao candidato vaga saiu, foi publicada. E isso assustou muita gente, desanimou muita gente, e eu gostaria de dizer para vocês que eu já esperava esse número de pessoas inscritas e assim, não foi assustador. Foi bem próximo, inclusive, do mesmo número de pessoas inscritas que do último concurso, não é? O último concurso da Prefeitura de Saquarema teve também esse volume de pessoas inscritas. Já é uma migração já da galera tentando sair do Rio de Janeiro, violência, e dessa vez também, porque o último concurso, né, que foi aquele que eu fiz, né, que eu tive matrícula lá, foi um concurso que saiu junto com Araruama, então acho que todo mundo fez isso, eu tive matrícula também em Araruama. Aí o pessoal fez para os dois, né, Araruama e Saquarema, e meio que vou para a região dos lagos, vou morar lá, vou tentar as duas matrículas, enfim. E na época o pessoal foi e fez. Talvez esse tenha sido o maior atrativo, porque o salário... Opa, caiu a conexão. Olá, meus amigos, voltamos, né? A minha conexão aqui estranhamente caiu, né? A gente iniciando aí o nosso bate-papo. E a nossa conexão aqui, ela deu uma queda e eu caí, mas caso aconteça isso de novo, fiquem tranquilos aí, aguardem um minutinho que eu volto, né? Porque estava levando esse papo, a gente estava falando sobre... Boa noite, né? A gente estava falando sobre exatamente o número de inscritos da Prefeitura de Saquarema, né? Porque o último concurso, o salário não era tão alto assim, teve esse aumento aí por conta de prefeito, né? Que, enfim, políticas lá que mudaram, no caso, para o bem em relação ao salário. Então, enfim, dessa vez a procura também deve-se muito a isso. Mas assim, mesmo número de inscritos. E outra coisa, chama um volume muito grande de pessoas, tá? Eu, quando fui classificado para Saquarema no último concurso, eu não passei numa posição muito boa, mas ainda assim eu fui chamado aí em menos de um ano, 8 meses, fui chamado, né? E não passei numa posição muito boa, até porque eu estava passando muito mal no dia, sou diabético, e nem consegui fazer a prova direito, não tinha nem esperança. Araruama eu fui chamado logo, acho que eu fiquei em terceiro, né, que foi uma semana antes ou depois, e lá, eu não sei minha colocação, mas eu fiquei próximo lá de cima não, fiquei bem, uma das colocações mais baixas, mas ainda assim eu fui chamado. É isso que eu quero chamar a atenção para o pessoal. Então, não vamos desanimar com relação ao candidato vaga, até porque tem aquela galera que se inscreve, porque a inscrição também não foi tão cara assim, foi R$50. Vamos lá, vamos embora. Não deu tempo para estudar. Enfim, várias situações aí de várias pessoas que acabam indo, então conta esse volume todo, mas que está disputando realmente a Vera, tá? Pode pedir sim, final da fila, né? Mas quem tá disputando realmente a Vera, cara, não chega nem a 30% de toda aquela galera que tá ali. Tá? O pessoal que realmente está estudando,
pessoal que realmente está decidido em ir, beleza? Pessoal que não está ali de aventureiro, né? Não está ali de aventureiro, ok? Então realmente é uma porcentagem mais ou menos isso, tá bom? Falando a título, a gente sempre começa a aula com esse bate-papo, com essa orientação, enquanto o pessoal está linkando. Mas vamos então começar nossa aula, até porque hoje é sexta-feira, o tempo urge. Pois bem, meus amigos, olha só. Aula de hoje, conhecimento específico de séries iniciais, correto? Nós vamos trabalhar planejamento, interdisciplinaridade, democratização da escola, projeto político-pedagógico e currículo. São esses 5 assuntos que nós vamos versar na aula de hoje. E vamos começar, né, de trás para frente, pelo que eu pelo menos enumerei aqui, porque vamos começar com o tema currículo. Meus amigos, olha que coisa interessante. Currículo. Esse tema que cai muito em prova, cairá na sua parte específica. Basicamente, são 2 temas que são focados dentro da questão do currículo. São as chamadas teorias do currículo. E o outro é o que nós chamamos de tipos de currículo. E vamos falar, obviamente, os 2, tá? Vamos falar, vamos ver, né? Vamos analisar, vamos discutir, enfim, e brincar bastante aqui com vários assuntos ligados a essa temática do currículo. Pois bem, meus amigos, currículo. Currículo, nós temos o chamado, vamos começar com teoria do currículo, tá? Teoria do currículo. A teoria do currículo coloca basicamente 3 teorias do currículo. A primeira teoria é a teoria do currículo não crítico. O que corresponde ao currículo não crítico? É justamente aquele currículo do pensamento tradicional, da educação. Como assim, professor Anderson Dionísio? Pensamento tradicional da educação. O pensamento que se baseia no centro como o professor. Afinal de contas, o professor é aquele que professa, é aquele que tem a palavra. E dentro desse currículo não crítico, o aluno, obviamente dentro também de uma visão tradicional, ele é visto exatamente como um ser passivo. Um ser, como a própria acepção da palavra diz, ok? Um ser sem luz. Sem luz, que tem que seguir a luz, que é o professor, que é aquele que professa a palavra, ok? Então esse currículo não crítico, ele corresponde a essas características fundamentais. E ele é um currículo da escola montado, tá, exatamente com esse objetivo, com o objetivo tradicional. E a teoria tradicional, além de ter essa característica onde o centro é o professor, tem a característica fundamental de quê? Da manutenção dos chamados status quo. O que é o status quo? É justamente o quê? A relação da preparação moral do educando para manter o seu papel social. Ok? Ou seja, o que seria, professor Anderson Dionísio? A manutenção da ordem social. Seria exatamente a preparação do aluno para ele estar ali na sua posição social. Então, obviamente, é um currículo que não foi feito para permitir mobilidade social. Ou seja, é um currículo que foi feito para fazer com que o proletário continue sendo proletariado. Tanto é que tem escolas mais antigas, né, que tinham essa denominação.
escola proletariada fulano de tal. O que é aquilo? Por que tem aquilo ali? Porque ali é a escola para formar o proletariado. Ah, mas eu quero ser um empresário. Não. Esse currículo não tem esse objetivo, essa ideia, esse pensamento. Pelo contrário, é realmente a preparação moral do educando para ocupar seu papel na sociedade. Exatamente por isso que é um currículo tradicional, que é o currículo não crítico. Outra relação que você tem desse currículo da escola, que é o currículo tradicional, que é o currículo não crítico, é justamente essa relação de você ver o aluno passivo, como eu já falei, e, obviamente, o aluno como uma tábula rasa. Como assim, professor Anderson Dionísio? Uma tábula rasa, um completo vazio. Ou seja, é como o compadre Washington do El-Chan fala, é o famoso sabe nada inocente. O que significa isso? Sabe nada inocente. Cara, é um vazio que tem que ser preenchido pelo conhecimento do professor, que é quem professa o saber. Exatamente por conta disso que Paulo Freire, grande pensador da educação brasileira, um crítico desse currículo não crítico, classifica esse currículo como um currículo de educação bancária, ok? Porque uma educação bancária, porque o aluno ele é visto apenas como receptor do conhecimento, assim como o banco ele tem o papel de receber dinheiro. O banco está lá para receber dinheiro, correto? Então, ó, tô vendo aí a galera aí pegando esse empréstimozinho do auxílio. Nossa, cara, eu sou dono de trailerzinho de lanche, né? Eu tenho uns 4, 5 trailers de lanche, vende bebida, cerveja, essas coisas. E um trailer que eu tenho fica ali em Comendador Soares, bem no centro, em frente à lotérica. Nossa, cara, quando eu passo lá, né? Eu não tenho tempo, não sou eu que trabalho lá, mas né, eu passo para fazer as contas, aquela coisa toda. Fila na lotérica para o pessoal pegar. Quando o pessoal já pega o dinheiro emprestado, já tem a primeira prestação já descontada, inclusive. Né? Por quê? Porque o banco, meus amigos, ele está ali para receber dinheiro. Assim como Paulo Freire classifica essa educação como educação bancária, no sentido do aluno estar ali passivamente, apenas recebendo o conhecimento sem qualquer forma de questionamento. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, exatamente por conta disso, que esse currículo não crítico, também chamado de currículo tradicional, beleza? Ele é uma forma de currículo redentor. Por que redentor? É só você lembrar, né, do famoso Cristo Redentor. Qual é a posição do Cristo Redentor? Braços abertos. Por que ele está com essa posição de braços abertos, no caso? Além de representar, obviamente, o sinal da cruz, né? Mas ele está numa situação de quê? De receber, ou seja, receber as pessoas ali. Normalmente quando você faz uma posição dessa daqui, significa dizer que você está recebendo, você está acolhendo, recebendo literalmente, né, de braços abertos, assim como é esse pensamento dessa primeira teoria do currículo. Para quem entrou depois, estamos falando de currículo nesse primeiro momento da aula, e, no caso, currículo não crítico, que é isso que nós acabamos de falar, ok? Beleza? Ah, Anderson, como assim? Mais uma vez, preparação moral do aluno para ocupar seu papel social. Bom, como nós falamos de um lado, a educação proletariada, falamos das escolas proletariadas, algumas, inclusive, carregam esse nome até hoje, né? Mas a gente também tem as chamadas escolas de alta classe. Um que me vem à tona aqui
onde estudou aquela cantora famosa Maísa, teve até aquela minissérie, não sei se vocês sabem, tá? Que mostrava também um pouco desse colégio, que está lá até hoje, né? Em Ipanema, que é o Sagrado Coração de Maria, né? O famoso Sacré-Cœur de Marie, onde as alunas que estudam lá só aceitam meninas. Até hoje é um colégio que não aceita meninos, só aceita meninas, até porque a ideia ali é formar a alta classe. Até hoje se estuda lá latim, se estuda etiqueta. O que é etiqueta? Toda aquela situação, por exemplo, de se portar, se sentar à mesa, aqueles talheres, né? Cada talher serve para alguma coisa. Para uma coisa, eu sinceramente, eu não sei isso. Eu não aprendi isso, tá? Mas eu sei que eu vejo em filme, tá, gente? Cada talher serve para alguma coisa. Lá ensina isso no colégio, né? Ensina piano. Por quê? Porque então, é uma forma, um pensamento não crítico, é uma forma tradicional, é uma forma de uma teoria do currículo não crítica. Em contrapartida, outra teoria do currículo que nós temos, que, no caso, essa manifestação passa a ganhar força a partir do regime militar, claro, preciso nem dizer, mas já estou dizendo, a partir de uma oposição a esse currículo não crítico, é exatamente a teoria do currículo crítico. A teoria do currículo crítico, que também, tá, é chamado de currículo libertador, então a gente está falando exatamente da relação libertadora. A mudança, ele visa o quê? Exatamente esse pensamento do papel social da escola e da capacidade da escola ser um elemento de transformação da sociedade. Anderson, por isso que é um currículo transformador? Sim, exatamente. Por quê? Porque ele visa a relação de quê? De mudança social. Claro, vários pensadores se destacam nesse currículo. Normalmente, pensadores da linha progressista. E, obviamente, o que mais se destaca aqui para cair em prova é o meu amigo, tá? De íntimo de tanto estudar, me tornei amigo de tanto estudar, meu amigo Paulo Freire, ok? Legal? E esse currículo crítico é exatamente o que sugere o nome, tá? A questão crítica. Anderson, o que significa crítico? Crítico, tá? A gente muitas vezes, como eu falei na aula de BNCC, existe um grande preconceito sobre essa palavra. Crítico significa análise. Crítico significa poder de síntese. Crítico significa você ter autonomia, ou seja, você ter um pensamento próprio, independente, ok? Tranquilo? Então, obviamente, essa teoria do currículo crítico, que é um currículo que visa a mudança social, ele se contrapõe ao currículo não crítico. Por quê? Porque o currículo não crítico, ele visa a manutenção, que é o tradicional, correto? Ele visa a manutenção do quê? Do status quo. Ou seja, visa aquela manutenção da ordem social como lhe é apresentada. Já essa relação do crítico visa, obviamente, o quê? Uma ruptura do sistema. Uma ruptura no sentido de quê? De permitir a relação da mobilidade social. Ou seja, permitir exatamente a ideia de que a escola está ali como elemento fundamental de transformação da sociedade. Professor Anderson, por isso que Paulo Freire fala que a educação é ideológica? Sim, por isso. Para Paulo Freire, e obviamente para os pensadores do currículo crítico, a educação é ideológica. Não existe como você pensar uma escola, entre aspas, sem partido. Não existe como você pensar uma escola sem ideologia. Porque toda educação é ideológica. Até mesmo quando aqueles que falam assim, vamos defender uma escola sem partido.
Vamos defender uma escola sem ideologia política. Já está defendendo uma escola com ideologia política. Já está defendendo uma escola com partido. E normalmente, esse partido e essa ideologia política que essas pessoas estão defendendo são o quê? As ideologias da classe dominante. Ok? Maquiando sobre essa relação de falar que não estamos falando de política. Ou seja, não estamos falando por quê? Porque é muito conveniente não falar. Por que é muito conveniente não falar? Porque o ideal é manter o status quo. Se o ideal é manter o status quo, quem é que está acima? Quem é que está dominando? É manter o cara que está dominando hoje. Ou seja, obviamente você está defendendo um currículo não crítico. Então Paulo Freire, cara, porra, que tem essa visão já nos anos 60. Então, veja você, cara, a gente tá aí centenários de Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire não estudou em Harvard porque Harvard estuda Paulo Freire. Então, o que a gente tem que parar para analisar, né? O pensamento desse currículo crítico é exatamente o quê? É pensar uma escola, uma teoria do currículo, de imaginar uma escola como que status quo, status quo, ou quo, né? Como o pessoal pronuncia. É porque eu gosto de aportuguesar normalmente as palavras. Beleza? Sou fã de Ariano Suassuna. Aí normalmente eu aportugueso as palavras e a pronúncia. É QUO, co, né? Status, né? Ou quo, né? Co. É a pronúncia original, tá? Que nada mais é do que, porra, nossa sociedade é feita de classes sociais. É você, manutenção do status quo, ou status quo, é o quê? É você permitir que não haja ascensão de classe social. A grosso modo, o pobre continuar sendo pobre, o rico continuar sendo rico. E isso, obviamente, vai ser definido num currículo não crítico, que é um currículo tradicional, que é um currículo que atende o quê? A classe dominante, pô. Que é obviamente quem não vai querer mudança social. Já o currículo crítico vai querer mudança social. Por que vai querer? Porque, obviamente, é um currículo que tem visão marxista, sim, que é o currículo que é defendido por Paulo Freire, que é um currículo que ganha força no Brasil em movimentos sociais a partir da década de 60, tá? Ou seja, ditadura militar. E é um currículo que visa o quê? Visa a ideia da escola como elemento de transformação da sociedade. E, obviamente, como elemento de transformação da sociedade, e como você tem uma parte da sociedade, que é uma minoria, né? Numérica nesse caso, que quer manter a classe dominante no poder, obviamente é o que faz Paulo Freire falar dentro desse currículo que toda educação, na verdade é o quê? Ideológica. Ou seja, toda educação, toda escola tem partido. Não existe essa coisa de escola sem partido, é uma fake news. Por quê? Porque quando você fala que não tem que ter política na educação, significa dizer que você já está atendendo interesses políticos, de não discutir política. Quem é que ganha com a não discussão política na escola? Exatamente aqueles que estão lucrando com a manutenção do status quo. Entendeu? Tá? Bom, então, a grosso modo, nós temos um currículo não crítico que não critica. E um currículo crítico que critica. No entanto, nós temos uma terceira importante teoria do currículo, que é chamada de currículo pós-crítico. O que se baseia o currículo pós-crítico? Bom, o primeiro não critica, o segundo critica. E o que seria o currículo pós-crítico? O pessoal sabe me dizer? Quem sabe,
Pode abrir o áudio aí. Dúvidas, perguntas, colocações? Comentários, bate-papos? Fluiu? Tranquilo? Bom, o não crítico não critica. O crítico critica. E o pós-crítico? Pós-crítico, meus amigos, atenção, que é o chamado currículo das minorias. Olha o que César Cole, né, que é o autor que é cobrado em prova nesse assunto currículo, né, fala do currículo pós-crítico na sua obra. Ele fala o seguinte: o currículo pós-crítico, ele é conhecido como vozes aos silenciados. Olha que lindo, cara. Por quê? Coloca aí, porque é o currículo multicultural. É o chamado currículo da globalização. É o chamado currículo das minorias. O currículo das minorias. Então, meus amigos, o que seria o currículo pós-crítico? Pensar na escola, na construção de um currículo pós-crítico, é pensar numa escola que vai dar voz a todos aqueles que foram silenciados, como César Cole fala, ao longo da história da educação. Ou seja, todos aqueles que foram reprimidos ao longo da educação, todos aqueles que foram desprezados, colocados de lado ao longo da educação, da história da educação. E de quem nós estamos falando? Sim, estamos falando, aí, questão até inclusiva, né? Que é tudo a ver com isso, né? Um currículo que fala de inclusão. Pós-crítico é um currículo que fala de inclusão. Por quê? Vamos lá. Porque estamos falando também, sim, de quê? Pessoas de necessidades especiais. Sim, pessoas de necessidades especiais, você há de concordar comigo, que sempre foram colocadas de lado, excluídas ao longo da história da educação. Então esse currículo vai falar sobre políticas voltadas a ela. Como Luciana Guimarães está falando, de repente ela já deu uma lida lá no meu livreto, no livreto que a gente enviou aí. Gênero. Gênero. Você há de concordar comigo, que... Por que minoria? Minoria, gente, atenção, minoria não quer dizer que é minoria numérica. Quando a gente fala normalmente de minoria, a gente está falando de minoria de representação. Por exemplo, mulheres é a maioria da população brasileira, em número, quantitativamente. Agora, se você pegar faixas salariais que envolvem homens e mulheres, vocês vão ver que ainda existe uma disparidade entre homens e mulheres. Isso aí é tipo de currículo, tá, Alcione? A gente vai falar já já. A gente está falando agora sobre teoria do currículo, tá? Beleza? Próximo assunto é esse, tá? Então, olha só. Então, se torna uma minoria. Negros. Então, é isso. Questão de gênero, questão de raça. Tudo isso, você há de concordar comigo, foi colocado de lado ao longo da história da educação, inclusive até mesmo no currículo crítico. Até porque normalmente o crítico, entre aspas, do currículo crítico, desculpa a redundância, era mais ou menos uma questão mais de crítica social. E não muito voltada para uma questão de política de inclusão. Então, gênero, sexualidade, que até hoje você concorda comigo, é um tabu discutir sexualidade, não é verdade? Até bem pouco tempo, posso lembrar para você que a gente tinha uma ministra lá, ministra da Família, Damares, que chegava em rede nacional e falava que meninos usam azul e meninas usam rosa. Então, o que ocorre quanto a isso? Obviamente, a gente está tendo um enfrentamento muito grande em cima desse tabu, que ainda é sexualidade. Então, esse currículo pós-crítico, ele vai discutir isso. Ele vai discutir a relação da sexualidade, ele vai discutir a relação do gênero, ele vai discutir a relação da raça,
da cultura. Quer ver outra coisa que também foi desprezada ao longo da história da educação? Meio ambiente. Temos que discutir a relação do meio ambiente, que foi colocado de lado ao longo da história da educação. O currículo crítico também não discutiu a questão do meio ambiente, até porque a gente já de concordar que anos 60, anos 70, né, ditadura militar, a gente está no auge do desenvolvimentismo econômico no Brasil. Então, qual era a lógica? Era industrializar, era criar mão de obra, era produção. País rico, entre aspas, era sinônimo de quê? De país industrializado. E não se discutia, não se falava, não tinha um pensamento sobre a questão ambiental. E hoje nós somos obrigados a falar sobre isso. Portanto, o currículo pós-crítico também vai falar disso. Então, tudo aquilo que foi colocado de lado ao longo da educação, tá? Exatamente como César Kuhn fala, vozes aos silenciados, o currículo pós-crítico vai discutir. Ok? Beleza, gente? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Fluiu? Legal, né? Claro que daqui a pouco a gente vai ver tudo isso aí em slide, né? Eu começo a aula, eu gosto de começar com esse bate-papo. Legal? Bom, tipo de currículo. Os tipos de currículo que a minha colega Alcione já estava brilhantemente antecipando é exatamente essa relação do chamado currículo oculto, currículo formal e do currículo real. Ok? Meus amigos, o que seria o chamado currículo formal? O currículo formal é exatamente todo o currículo colocado pelo sistema de ensino. Todo currículo colocado por órgãos oficiais. Exatamente por isso que o currículo formal, ele também pode ser chamado de currículo oficial. Então, exemplo, o currículo que está lá, os conteúdos programáticos que estão no edital IBAN, que é esse que eu estou lendo aqui nas minhas anotações para ir riscando e você não perder nenhum assunto. E, obviamente, focando nos mais tempo nos mais importantes. Ok? Legal? Esse é o que? Corresponde ao chamado currículo formal, também chamado de oficial, também chamado de prescrito. Ok? Ou, né, também chamado de prescrito, que é a relação justamente do quê? Do currículo formal. Tá? No entanto, meus amigos, e isso, referencial é enviado pelas prefeituras, né? A própria BNCC, enfim, o próprio conteúdo programático exigido, etc. Currículo mínimo, né, que tem no Estado, né? O Estado tem esse termo, currículo mínimo, né? Exatamente, tá? É o formal, aquele currículo que está ali formalizado, real, né? No caso, real não, mito, formal, oficial, né? Tá prescrito. E nós temos, no entanto, chamado currículo oculto. O que é o currículo oculto? Veja bem. Por que eu falei sobre teoria do currículo primeiro? Porque, como eu falei com vocês, Paulo Freire criticava lá a educação tradicional, chamando de educação bancária, falando que o aluno não é uma tábula rasa, né? Por quê? Porque os alunos, eles têm a sua história, a chamada historicidade, a sua cultura, o seu conhecimento. Por exemplo, aqui no colégio que eu estou transmitindo essa aula aqui, nós estamos tendo aqui o EJA, em que as pessoas, obviamente com idade mais avançada, têm uma experiência de vida. Não quer dizer que o sujeito ali, ele não sabe nada, beleza? Ele tem a sua experiência de vida. Então, exatamente é disso que o currículo oculto fala, quando ele define como manifestações do ambiente escolar, muitas vezes
imprevisíveis. É exatamente o que a gente costuma dizer, meus amigos, que é a bagagem do aluno. Como assim o currículo oculto, professor Anderson, é a bagagem do aluno? É a relação do conhecimento prévio do aluno, é a relação da história do aluno, é a relação exatamente psicológica do aluno. Por isso, exatamente, que ele se apresenta muitas vezes como manifestações inesperadas no chamado ambiente escolar. Por isso que quando você abre um livro teórico para ler sobre essa questão, você vê essa definição como currículo oculto. Ok? Beleza, meus amigos? Show? Ora, por fim, nós temos o chamado currículo real, que é exatamente aquele currículo que é chamado de currículo em ação, que é chamado também de currículo em movimento. Que é o currículo, o que é o currículo em ação? O currículo em movimento é exatamente aquele que realmente ocorre. Nós podemos entender o currículo real até mesmo entre uma combinação entre o currículo formal e oculto. Então, muitas vezes, Estou aproveitando isso exatamente para daqui a pouco dar o gancho e já ir para planejamento antes de ir para o slide. Quer ver? Muitas vezes você vai lá, pega o seu conteúdo escolar, o conteúdo programático, né? Vai dar a sua aula. Mas você há de concordar comigo, que a aula não sai exatamente daquela forma que você tem a ideia de que saia. Por conta de quê? Por conta da receptividade do aluno, aí o currículo oculto. Por conta do conhecimento prévio do aluno, aí o currículo... Opa, Jaqueline falou que a minha voz está falhando. Está falando também para outros alunos? Sim ou não? Como eu estava falando com vocês, currículo real é o quê? Aquele que realmente foi posto em sala de aula. É uma combinação entre o currículo oculto e o formal. Claro, eu quando eu vim dar essa aula, por exemplo, não esperava que fosse falhar a internet, ou que um aluno ou outro vai perguntar uma coisa diferente do que está sendo colocado. Por quê? Porque, obviamente, o que está ocorrendo aqui é o currículo real. O conteúdo oficial é o currículo formal. A manifestação que ocorre aqui é o oculto, que é inesperada, tá? E o real é como realmente ocorreu, por isso que ele é um currículo em ação ou em movimento, ok? Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Ok, né? Isso. Então, vendo tudo isso, obviamente, aproveitando o gancho, iremos falar agora sobre planejamento. Repara bem, aqueles alunos que leram o livreto que eu enviei, que eu que escrevi, né? Obviamente, leu na parte de planejamento que eu escrevi ali, fazendo uma comparação do planejamento. Lojão 99 levantou a mão. Dúvidas, Lojão 99? Fala comigo. Dúvidas, perguntas, colocações? Sim. Sim. Deixa eu te falar. Todo dia de segunda a sexta, tá? No final da aula, então no final do dia, eu faço um feedback de todo o material que já foi postado e vai ser colocado lá novamente. Então esse livreto e todos os outros materiais anteriores serão postados hoje no final do dia, ok? E a outra postagem será segunda-feira no final do dia também, ok? Beleza? Então você terá acesso a esse livreto que eu estou falando. Bom, você vai ver que lá eu faço uma analogia, gente,
Desculpa te chamar de Lojão 99, porque tá aparecendo o nome aí, eu falo o nome que aparece para mim. Bom, vamos lá. O que acontece, gente? Isso. Viu? Quem leu o livreto viu que eu faço uma analogia lá do planejamento escolar, que é o que cai em prova, que é o que está no assunto aqui, planejamento, tá? Com o quê? Com o planejamento de uma viagem. Exatamente para falar uma característica fundamental que você tem que saber. Qual é? Planejamento sempre é necessário. Então, primeira característica que você tem que anotar, que você tem que gravar no seu coração sobre o tema planejamento. Que planejamento, número 1, ele é sempre necessário. Qualquer ação pedagógica, qualquer relação de ensino, aprendizado, tem que ter planejamento. E lá você vê que eu faço uma comparação, uma analogia com o planejamento de uma viagem. Imagina, sim, claro, o diário é o chamado plano de aula. Do período é o chamado plano de curso. E por aí vai, tá? Beleza? As escolas de uma grande maioria não exigem mais do professor que entregue por escrito o plano de aula. Mas pedagogicamente falando, mesmo que sendo para você tem que fazer um planejamento. Por quê? Porque ele é sempre necessário. Por que ele é sempre necessário? Porque o planejamento ele tem uma função muito importante. Qual é a função do planejamento? Prever ações. Anota aí. Prever ações. Prever situações que acontecem durante o processo educacional. Claro, fazer uma previsão. Bom, Anderson, previsão. Sim, previsão significa dizer que eu tenho que ser adivinho? Claro que não, gente. Claro que não, você vai prever situações. Você não tem que ser adivinho. Até porque se você fosse adivinho, você acertava o número da Mega Sena, pô. Não ia prever uma ação pedagógica, correto? Mas você tem uma capacidade também de, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pelo seu diagnóstico, prever o quê? Situações que podem funcionar como podem não funcionar. Por que eu estou falando pode funcionar como não pode funcionar? Porque daí vem a segunda característica fundamental do planejamento. A primeira ele é sempre necessário. E a segunda é o quê? Planejamento, ele é sempre flexível. Por que sempre flexível? Porque ele é sempre sujeito a mudanças. Portanto, meus amigos, planejamento não tem que ter rigor. É um termo que é muito cobrado em prova. Planejamento não tem que ter rigor. Rigor, pô. Rigor. Rigor. Tem que ser o quê? Flexível. Permitir ser maleável. Permitir mudanças. Você fez um planejamento. Você viu que por um motivo ou outro que acontece em sala de aula, por conta da relação do currículo oculto, por conta da relação do que está acontecendo em sala de aula junto ao currículo real, tá? Você está vendo que não está dando certo. O que você planejou, o que você preveu, não está dando certo. Então você vai ter que manter aquilo ali, porque, afinal de contas você planejou aquilo? Claro que não, gente. Claro que não. Planejamento não tem a ver com intolerância. Tem que ser tolerante. Ou seja, você tem que permitir o quê? Uma flexibilidade, mudanças, ok? Tá? Característica
muito importante do planejamento. Então, gente, obviamente, planejamento ele é sempre necessário. Por quê? Porque sem ele, a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Você vê que lá no livreto que eu faço uma comparação com a viagem, se você faz uma viagem sem planejar, a probabilidade de dar errado é muito maior. Beleza? Ah, não vou programar. Vai chegar lá, não tem vaga no hotel, e aí? Se bem que tem gente que faz isso, né? Ah, eu vou com a cara e fico com a coragem. Tá sujeito ao quê? Ah, dá pra ser uma bosta a tua viagem, ser mais estressante do que o seu trabalho. Então o ideal é o quê? O ideal é que você se programe, veja a distância, veja aproximadamente quanto você vai gastar, não é? Isso estou falando da viagem. Porque o planejamento escolar é a mesma coisa. Bom, então, obviamente, a primeira coisa que você tem que ter num planejamento escolar, aí a gente já está falando principalmente de Libânio, né? Que é o principal autor que é cobrado nessa temática do planejamento, ok? É um conhecimento a respeito do que você está trabalhando. E, obviamente, para que você tenha esse conhecimento, você tem que ter o quê? Uma coisa chamada diagnóstico. O que é um diagnóstico? É uma forma de avaliação. É um lançar um olhar sobre o aluno. É conhecer o seu tipo de aluno. É conhecer as demandas do aluno. As dificuldades do aluno. Ok? Obviamente, seu público. Então, normalmente, quando eu dou aula, não só presencial, online, né? Agora, nessa realidade que já estamos aí, eu, particularmente, passei a dar muita aula online, pandemia, né? Pra cá, né? De pandemia pra cá. Inclusive, agora essa porcaria parece que tá voltando agora. Meu Deus do céu. Deus livre e guarde, nos permita a gente, né? Poxa, né? Tava vendo notícias aí ligadas a isso. Até me desanimou um pouco. Mas não quero vibrar nessa energia, não. Vamos vibrar em energia boa. Ok? Tá? Mas eu procuro fazer um diagnóstico. Você vê que sempre, no início da aula, minha, mesmo sendo online, tá? Eu começo a minha aula meio que já falando da matéria, mas tipo um bate-papo com o aluno. Pô, e aí, você viu isso? E aí, você viu a relação candidato-vaga? E aí, quem já fez concurso público? Quem nunca fez? Ontem, aula de redação. Quem já fez prova de concurso público de redação? Olha, é diferente do Enem. É diferente do Enem. Enem não vale para isso. Fizer lá, vai se lascar. Enfim, por quê? O que eu estou fazendo com tudo isso? Uma forma diagnóstica. Quando eu falo e paro e falo dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, claro que já virou meu chavão, né? 1, 2. O que eu tô falando? Não é, porra, ser chavão. Eu tô fazendo um diagnóstico. Por quê? Porque como eu tracei uma relação, tô fazendo avaliações, né? Ao longo do meu processo de planejamento. Por quê? Porque como eu tracei meu planejamento ali, para explicar, obviamente, e o planejamento ele tem um caráter flexível, obviamente eu tenho que saber se está tendo um acompanhamento, se está ocorrendo tudo aquilo que eu claramente planejei no início, ok? Pois, caso não tenha, eu vou ter que fazer uma coisa chamada replanejamento. Então, repara um detalhe, gente. De educação infantil, educação fundamental, ensino médio, ensino superior, que não nos interessa para a prova, até mesmo para uma aula de concurso público, até mesmo para uma aula de concurso público online, você tem que ter planejamento. Por quê? Porque se você não planeja, claro que meu planejamento só eu entendo aqui, ó. Se eu mostrar para você, tu vai ver uma porção de risco. Beleza? Mas é um planejamento. Tá tudo aqui, eu olho isso aqui, eu entendo tudo que tá aqui. Tu vai ver tudo no rabisco, mas eu entendo tudo que tá aqui escrito. Beleza? Por quê?
Porque caso não haja planejamento, a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo, que é o que cai em prova quando ele fala sobre a questão de que evitar improvisos. Evitar improviso. Eu sei que esse termo improviso, muitas vezes, ele é tido como uma coisa positiva. Exemplo, nossa, cara, aquele ator do cinema improvisou daquela forma. Caraca, que coisa maneira o improviso dele, né? Mas na educação e para a questão de prova, não é maneiro, é negativo. O ideal é que não haja improviso. Ok? Exatamente por isso que você tem que planejar. Dúvidas, perguntas, ó, tá vendo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Fluiu? Maneiro? Podemos dar sequência? Sim ou não? Sim? Gente, estão dormindo já? Não, né? Pode? Sim? Escreve aí no chat, sim. Delicinha. Que bom. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Ok. Show de bola. Pois bem. Então o que Libânio fala? Além de tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Ele fala sobre o quê? Outra coisa também que eu já devo ter falado em alguma aula, mas eu vou repetir. Você não precisa decorar o nome do autor para cada coisa que eu tô falando que cai em prova, não. Eu sei, obviamente, de tanto estudar, de tanto dar... Porra, 30 anos, né, meu irmão? Se eu não souber, 30 anos fazendo a mesma coisa, né? 30 anos como professor de curso preparatório. Porra, se eu não souber, então, nossa, eu sou um completo animal. Mas assim, você não precisa decorar o autor, tá? Eu tô te explicando porque eu sei o que é cobrado em cada assunto e que autor é cobrado para cada assunto. Mas você não precisa decorar não, é só tu seguir o que eu tô te explicando aqui, tá? Pois bem, então o que o Libânio, ele fala sobre isso, além de tudo isso que eu falei? Ele fala que o planejamento é uma relação que tem uma relação de etapas. São as chamadas etapas do planejamento. E, obviamente, a primeira etapa é, de certa forma, uma avaliação que você faz por ser uma relação que diagnóstica, que é lançar um olhar sobre a turma, uma demanda, tá? E, obviamente, essa avaliação diagnóstica, ela tem a característica fundamental de ser o quê? Desse lançamento de olhar sobre o aluno. É ser breve. É o mesmo pensamento de um diagnóstico médico. Se um médico demora muito a diagnosticar a doença, a tendência é o paciente morrer, correto? Da mesma forma que esse diagnóstico, essa avaliação diagnóstica, que é a primeira etapa do planejamento, ela tem que ser o quê? De curta duração. Porque ela está ali exatamente para quê? Para que você inicie seu planejamento e inicie a sua prática pedagógica. Ok? Tranquilo? Que é a relação que você tem que ter ideia. Segunda etapa é a definição de conteúdos. Obviamente. Não, conteúdos não. Objetivos. Definição de objetivos. Obviamente. Por que definição de objetivos? Tá? É aonde você quer chegar. Então, primeiro você tem que conhecer a demanda. Segundo, você tem que saber aonde você vai. O que você quer, aonde você quer chegar. São os objetivos que você vai definir. Perfeito? E a partir dali, você vai ter o quê? A seleção de conteúdos, a seleção de recursos e estratégias, perfeito? E, consequentemente, tá? A avaliação. Por que avaliação? Exatamente para saber se você alcançou os objetivos, tá? É isso que eu estou te explicando, tá? Os níveis do planejamento, ou seja, as etapas do planejamento.
E a gente tem um slide lá que eu vou mostrar para você no slide, tá bom? Para saber se você alcançou, tá? Voltou a pipocar, né? Tá pipocando para os outros o áudio? Pois bem, meus amigos. Então, visto isso, tá? Avaliação. Por que avaliação? Para você saber se você alcançou os objetivos que lá no início do planejamento, tá? Eles foram pré-definidos, ok? Então, repara um detalhe. A relação de avaliação, ela sempre vai estar presente no planejamento. Como o planejamento, ele tem que existir em qualquer ação pedagógica, então qualquer ação pedagógica também tem que existir o quê? A avaliação. E da mesma forma que o planejamento, ele tem que ser flexível, exatamente por conta disso que eu já falei, tá? A avaliação que está dentro dele também tem que ser flexível, ok? Características que nós observamos e que vamos ver agora no slide que eu vou mostrar para que você veja e, obviamente, a gente avance com todo amor, carinho e atenção para outros assuntos que estão aqui enumerados da prova de vocês, ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Podemos ver o slide? Fala comigo. Sim, pois não. Exatamente, sim. Vamos lá. Dúvida da minha colega ali. Bom, todo planejamento tem que ter avaliação. E normalmente a primeira etapa do planejamento é um diagnóstico, que nada mais é do que uma avaliação diagnóstica. O que vem a ser uma avaliação diagnóstica? É você, assim como o diagnóstico médico, é você saber, entre aspas, o que o paciente tem. A avaliação diagnóstica é você lançar um olhar sobre o aluno para entender as demandas do aluno. O que seriam as demandas do aluno? As dificuldades que o aluno tem, os interesses do aluno, a história do aluno, um pouco da bagagem do aluno, um pouco do currículo oculto do aluno, etc, etc. Exatamente para que você ali defina os objetivos e dê sequência às etapas do planejamento. Que vai fechar na parte final ali com uma nova avaliação, para saber se você alcançou os objetivos que foram lá pré-definidos. Vamos supor que você alcançou o objetivo. Opa, legal. Então, ocorreu tudo assim como esperado, como previsto. Ok. Não alcançou o objetivo. Ah, você não alcançou o objetivo? E aí? Lascou-se? Claro que não. Não alcançou o objetivo, o que você vai ser feito a partir dali? Um replanejamento. Por quê? Por isso que a avaliação não é necessariamente a etapa final. Ela é feita para ser a etapa final, mas ela não tem esse rigor, porque planejamento não tem rigor. Por que não tem rigor? Porque caso não deu certo, você avaliou, né? Então você vai ser feito o quê? Um replanejamento. Você vai planejar de uma outra forma, criando novas estratégias, usando outros recursos, usando, sei lá, né? Vai ver onde que você falhou ali nas etapas do planejamento para você conseguir concluir, né, aquele processo pedagógico que você predefiniu ali. Ok? Beleza? Ficou claro, gente? Dúvidas, perguntas, colocações? Mais alguém levantou a mão? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fala comigo. Não? Show? Dele sim, então. Então vou compartilhar a tela. Vamos ver os slides. Daqui a pouco a gente volta aí no nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Show de bola. Pois bem. Então, uma situação que nós temos, né?
eu só... Show. Então, compartilhei a tela. Ok, cheguei aqui. Do que eu estou falando, sobre a questão do planejamento. Vamos lá. Planejamento é um processo de racionalização, organização, coordenação da ação do docente, articulando a atividade escolar e problemática do contexto social. Obviamente, atividade escolar. Olha, o que você está planejando ali? Mas você tem que entender também o quê? A relação com o discente, né? Então, a problemática do contexto social. É o que tem que ser colocado ali e está ali. Para a Libânio, o planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão, decisões sobre organização e funcionamento, sobre a proposta, pedagógica de cada instituição. Então, aqui nós temos o quê? As chamadas etapas do planejamento. Primeira etapa é um diagnóstico da realidade. Claro, é uma forma de avaliação, uma avaliação diagnóstica. Aí, a partir dali, você tem o quê? Definição dos objetivos. Te ensinei certinho, tu tira onda porque eu te ensinei certinho. O que é isso? Definição dos objetivos. Aonde você quer chegar? E, obviamente, seleção dos conteúdos. Que conteúdo será trabalhado? Serão trabalhados? Procedimento de ensino, Seleção dos recursos didáticos, que são os recursos. A relação das estratégias, que você vai colocar ali, Estratégia, recurso, Avaliação, tá? Instrumentos de avaliação. Então, você avalia. Ao avaliar, avaliei. Foi bom? Beleza. Fechou. Não funcionou não? Temos um replanejamento. Perfeito? Característica que você tem exatamente nesse aspecto. Ok? Legal? Tranquilo? Ficou claro? Show, né? Show de bola. Muito bom. Pois bem. Outra situação, e o livreto que eu mencionei foi esse, Tá? Todos vocês terão acesso. Quem não teve, vai ter ainda. Tá? Que fala várias coisas aqui, tudo. Pois bem. Essa aí foi a temática da aula passada. Aqui começa a falar sobre currículo, Então, teorias do currículo, crítica, não crítica, pós-crítica. Vai falar detalhadamente. Você vai ver que eu escrevi aqui tudo que eu estou falando, tudo que eu te falei. Você vai me ver aqui, lendo isso aqui, A questão lá, o currículo pós-crítico, ele considera essa questão que está sendo colocada aqui, Nessa tirinha, por isso que eu resgatei essa tirinha e botei aí. Coisas inúteis que eu aprendi na escola, Quer dizer, coisa lá de coletivo, Normalmente que você aprende, decora. Nossa, para que isso, Aí tem certeza de que isso vai servir para alguma coisa? É a questão do currículo pós-crítico que critica, E, no entanto, não dá voz, exclui, Aqui fala da teoria do currículo, tipo de currículo, Falando sobre tudo isso. Olha lá. Então dá um show, Dá muita coisa ali falando de currículo, falar de aprendizagem significativa, Nossa, cara, apostila muito bacana. Aí PPP daqui a pouco eu vou explicar.
Também está na aula de hoje, no cronograma da aula de hoje. PPP tem isso aí da turma da Mônica. Também gestão democrática também vamos falar, está na aula de hoje, né? Aqui também vou falar na aula de hoje. Quero falar sobre... É isso mesmo. A gestão democrática termina ali, gestão democrática. Bom. Pois bem, então é isso. Vamos lá. Nossa, caiu a conexão. Já falamos sobre currículo, que é importante de cair na sua prova. Vamos falar agora, né, sobre a relação da interdisciplinaridade. Amigos, o autor que fala sobre isso é o famoso Zabala, ok? Então, vamos lá. Sempre cai essa questão sobre interdisciplinaridade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande por conta disso, tá? Primeiro, nós temos... primeiro, vamos entender. Por que essa relação de interdisciplinaridade, o que vem a ser isso, etc. Existe uma grave crítica hoje sobre essa relação da fragmentação do saber. Porque a gente entende que o saber, ele não tem que ser fragmentado, não tem que ser dividido. É uma coisa só. Então, por conta disso, por conta de ser uma coisa só, tá? Existe toda uma proposta a você criar essa ideia de integração de saber. No entanto, essa relação também da interdisciplinaridade também cai dentro dessa relação das chamadas pedagogias de projeto, que nada mais é do que você criar projetos ali junto à escola que você trabalha. Então, vamos criar lá uma feira interdisciplinar, uma feira multidisciplinar. Então, vamos lá, a grosso modo, nós temos o quê? O multi, o pluri, o inter e o trans. Beleza? Multi, pluri, inter, trans. Multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Por que eu estou enumerando dessa forma? Porque, meus amigos, eu quero que venha na cabeça do povo, tá? O quê? Que essa relação de integração de conhecimento, integração dos conteúdos, é como se fosse uma escada. Então, o primeiro degrau é o menos integrado e o último degrau é o mais integrado. Então, o primeiro degrau qual é? É o multidisciplinar. O que é uma multidisciplinaridade? Uma multidisciplinaridade é o seguinte: é proposto um tema. Então vamos imaginar um tema bem aberto para tudo. Água. É um tema transversal, um tema amplo para todas as matérias. O que seria uma atividade multidisciplinar? É proposto um tema, no entanto, cada disciplina trabalha esse tema de forma separada. Então, geografia vai trabalhar questão do crescimento da cidade, poluição da água. Ciências vai trabalhar questão de doenças transmitidas pela água. Matemática vai trabalhar volume.
Repara, é o famoso Zeca Pagodinho. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. O que significa isso? Multidisciplinaridade, ou seja, cada disciplina trabalha de forma separada, ok? Se o seu projeto foi assim, se a feira da tua escola foi assim, foi uma feira o quê? Multidisciplinar, ok? E o que aí tu vai integrando cada vez mais, quer ver, ó? O que vem a ser um pluridisciplinar? Pluri, repara bem, as disciplinas trabalham separadas também, igual o multi, só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Existe uma cooperação, palavra-chave, anota aí, uma cooperação entre as disciplinas. Então, como é que funcionaria uma relação pluridisciplinar? Vamos pensar um tema, mesmo tema, água, ok? Então, tá lá a geografia trabalhando sobre urbanização, doenças, urbanização, poluição das cidades, poluição das águas, dos rios. E, obviamente, poluição, que naquele momento gera uma conexão com ciências, porque muitas das doenças transmitidas pela água é em função da água contaminada. Então, olha, quando chegar nesse ponto aqui, você vai pedir lá ajuda ao professor de ciências. Repara, cada um na sua onda, cada um na sua prancha, correto? Igual o multi. Só que existe o quê? Uma breve conexão entre as disciplinas. Então, é uma atividade pluridisciplinar. Próximo estágio seria o quê? A interdisciplinaridade. O que vem a ser a interdisciplinaridade? É quando as disciplinas trabalham de forma integrada. Ok. Então, interdisciplinaridade, o próprio nome já diz, existe integração entre as disciplinas. Gente, não existe questão de número de disciplina. 2 disciplinas é uma coisa, 4, 5 é outra. Não importa. É interdisciplinaridade. Integrou as disciplinas? É interdisciplinaridade. Enem. O Enem é o quê? É uma prova interdisciplinar. Você vê que na mesma questão você faz lá história, geografia, humanas, né? Filosofia, sociologia. Integrado. Tá? A minha internet caiu uma vez só, mas voltou ao normal. Por quê? Tá picotando aí para você? Tá picotando para os colegas, meus amigos? Bom, mas vamos lá então, dar sequência. Pois bem, então, interdisciplinar é quando as disciplinas trabalham de forma integrada. Então, vamos, mesmo raciocínio. Água. Então, geografia se junta com história, se junta com ciências, matemática, e vai lá e fala sobre o problema... Não, minto. Fala sobre a gestão da água em Saquarema. Repara bem, o estudo da água em Saquarema não é uma atividade só de uma disciplina. Por quê? Porque você vai envolver tudo ali. E no caso, estando integrado, atuando juntos, é o quê? É uma interdisciplinaridade. Aí gera uma dúvida. Tá, Anderson, entendi. Multi trabalha separado, como você falou, tipo Zeca Pagodinho, cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Pluri trabalha separado, mas tem cooperação. Então é cada um na sua onda, cada um na sua prancha, mas uma disciplina coopera com a outra. Inter trabalha junto, ou seja, trabalha integrado. E a transdisciplinaridade? Como é que é? Meu amigo. Aí vem, olha só. A transdisciplinaridade é uma atividade, né, que as disciplinas trabalham de forma tão integrada, mas tão integrada,
que o aluno não consegue perceber a separação, ou seja, a diferença entre as disciplinas dentro daquele trabalho. Exemplo que eu adoro dar, que eu sempre dou, que vem sempre à mente de uma relação transdisciplinar, são atividades muitas vezes que você tem na educação infantil. Exemplo, quando você passa uma atividade para o aluno desenhar a sua mão. Acho que todo mundo já fez essa atividade, correto? Naquela atividade, o aluno trabalha higiene, correto? Afinal de contas, é a mãozinha dele. O aluno trabalha número dos dedos. O aluno trabalha questão ligada à linguagem, porque a posição da mão, cada posição da mão é um símbolo, né? Tem símbolo que você faz com a posição da mão que é feio, tem símbolo que é bonito, né? Tá tudo bem, tá tudo mal, música, né? Ou seja, repara bem, são várias questões que você está trabalhando ali, né? Como a BNCC fala, vários campos de experiência, e que, no entanto, o aluno ele não consegue discernir, não, isso aqui é ciências, agora não, agora isso aqui é matemática. Não, ele vê tudo aquilo ali como uma atividade só. A atividade de você plantar um feijãozinho no algodão, né? Você trabalha ali meio ambiente, trabalha filosofia, porque você está trabalhando ali ser vivo, né? Questão que é um ser vivo, que aquele feijão ali vai morrer. O meu, quando morreu, quando eu era criança, chorei pra caramba, eu lembro até hoje. Mais ou menos. Tenho lembranças vagas. Minha mãe me sacaneia, acho que de tanto minha mãe sacanear por causa do negócio do feijão, eu tenho até lembrança, trauma disso, que meu feijão morreu no algodão. Enfim, mas você vê o que eu tô falando? Sobre questão de uma atividade só. Então, quando você tem essa relação tão integrada, que você não consegue, isso, matemática, etc., você não consegue discernir uma coisa da outra, aí é uma relação transdisciplinar, que normalmente você vê na educação infantil. Anderson, isso é um desafio para a educação? Sem dúvida. Não é à toa que Edgar Morin escreveu no livro dele. Isso aí é um desafio para a educação do futuro, do amanhã e tudo mais. Exatamente por quê? Porque nós, como educadores, nós estudamos, nos formamos dentro de uma relação fragmentada. Tá? E, obviamente, a gente está sendo, a pedagogia hoje está propondo a gente trabalhar cada vez mais integrado. Até por isso que dá essa confusão, né? Porque a gente tem, né, uma formação de uma forma e a exigência que é colocada sobre nós de outra. Beleza? Minha amiga aí, Gilcineia, dúvida? Aliás, para todos, né? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Minha colega, se tiver dúvida, abre aí, pode perguntar que eu respondo com todo amor, carinho e atenção que vocês merecem. Fala comigo. Tem slide pra gente ver, tá? Esse assunto. É um desafio que a gente tem. Nossa formação é tradicional. Oi, fala. Pois não. Sim. Deixa eu te falar, ela te confunde muito porque realmente ela foi feita para confundir muito. Então, normal você ficar confusa. Mas assim, qual é a questão que eu posso colocar aqui para você entender? Que a Inter... Oi? A trans praticamente não vai existir na prática, né? Ela vai existir muito na prática em atividades de educação infantil. Por quê? Tanto a Inter quanto a trans são atividades integradas. No entanto, a trans, olha como é que ela é definida. Ela é tão integrada que você não consegue discernir aonde começa e termina uma certa disciplina da outra. Quer dizer, é a atividade que eu expliquei aqui, né?
Então é dessa forma. Na prática mesmo, dificilmente você vai ver a transdisciplinaridade. Você chega a ver até a multi, né, na prática, né? Ok? Beleza? Tá? Dúvidas, perguntas, colocações? Não, esquece isso, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com número de disciplina. Não tem a ver com número de disciplina. Não tem. Multi, as disciplinas trabalham separadas. Não importa o número de disciplina. Tá? Se alguém te ensinou sobre número de disciplina, te ensinou errado. Multi, as disciplinas trabalham separadas. Pluri, trabalham em cooperação. Trans, trabalham integradas. Não importa se é uma, duas, não importa se é duas, três, quatro, cinco. Claro, tem que ser mais de uma. Não importa se é duas, três, quatro, cinco, seis. Não importa, tá? E trans é quando elas estão tão integradas que não há separação visível entre elas. Fala, minha colega Jaqueline levantou o dedo. Fala aí, a mão no caso, fala. Isso. Sim, na verdade não é que tem uma característica da educação infantil. Na verdade, a trans, na prática, você, aqui no Brasil principalmente, né? Você vê muito na atividade da educação infantil. No ensino fundamental, eu nunca vi uma atividade assim, eu nunca presenciei, para exemplificar, dar como exemplo para vocês, uma atividade transdisciplinar no ensino fundamental. Assim, entendeu? Mas na educação infantil eu consigo exemplificar, porque, né, eu consigo entender que essas atividades que eu acabei de mencionar aqui, explicando, são atividades que são tão integradas que o aluno ele não sabe, aqui acaba uma, começa outra matéria, entendeu? Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Show, né? Bacana. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para a gente ver aqui mais um pouco aqui de uma coisa. Vamos lá. Pois bem, visto isso, temos aqui, ó, no livreto, tá? Que eu botei aí pra galera, isso aqui, ó. Aqui, planejamento, lá no final, fala de planejamento, aí fala da viagem, olha lá, tá vendo? Tá muito bacana, ó. Imagina fazer uma viagem, saber para onde você irá, onde se hospedará, o que fará, enfim. E isso é o que eu acabei de explicar. Vamos lá. Multi, tá vendo? Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Separado. Não importa, cada quadradinho é uma disciplina, tá, gente? Que representa, simboliza. Pluri, existe o quê? Uma cooperação. Uma cooperação entre elas. Palavra-chave, cooperação. Inter, elas trabalham integradas, coordenadas, ok? E a trans é essa confusão, por quê? Que está no desenho. Porque elas estão tão integradas que você não consegue discernir aonde acaba uma, começa a outra e vice-versa. Ok? Beleza? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Bacana, né? Vamos avançar para mais um assunto? Vamos? O que vai cair? Ele vai perguntar, vai botar uma situação, tá? E vai perguntar se é inter, trans, pluri ou multi. Entendeu? Foi? Tem questões que a gente vai fazer que caem esse modelo aí que a gente vai ver, tá bom? Ele vai colocar assim, por exemplo, a professora tal realizou uma atividade assim, assim, assado. Aí vai contar uma historinha. Aí vai perguntar lá embaixo. É inter, pluri, trans, multi. Entendeu? Ainda mais que são 4 opções. A prova de vocês é de A até a letra D. Então, vai botar multi, pluri, trans, inter. Entendeu? Foi? Tá, vamos lá. Projeto
Foi chato. Gente, a parte específica, teoricamente, é a parte, vamos dizer, mais fácil, tá? Bom, vamos falar então de dois assuntos agora, os dois assuntos finais, que vamos falar da aula de hoje, juntos, até porque tem tudo a ver, que é a relação política da escola, que é o projeto político-pedagógico e a relação da democratização da escola. Ok? Tá? Esses dois assuntos que nós vamos falar agora. Meus amigos, o que é o projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico é um documento que tem um papel de nortear a escola. Como assim nortear? Direcionar a atuação da escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele vai, o próprio nome já diz, é um documento político, tá? E que ele vai direcionar a ação da escola. Direcionar como? Sob o aspecto de currículo. Então, lembra que eu expliquei para vocês, Base Nacional Comum Curricular, que é o núcleo comum? Tem a parte diversificada, não tem? Então, ele vai atuar ali sobre a relação da parte diversificada, colocando currículos, por exemplo, colocando disciplinas no currículo que tem a ver ali com aquela escola. Então, é uma escola rural, agricultura, etc. Beleza? Plantio, jardinagem. Exemplo, mais recentemente participei de uma formação num PPP aqui da Rede São Gonçalo, na escola que eu trabalhava. Por ser uma escola de comunidade, eu sugeri, e está lá no PPP, a disciplina cidadania, direitos e deveres, né? Porque normalmente o cara que mora em comunidade, ele tem seus direitos subtraídos. Ok. Tá, PPP atua só na questão das disciplinas? Não. Praticamente tudo que a escola... Aliás, praticamente não. Tudo que a escola atua. Então, vamos lá. Tempo escolar. Ah, mas Anderson, você falou que o tempo da educação básica é de 800 horas, 200 dias letivos, excetuando exames finais quando houver. Falou disso na aula de LDB. Tá certo, é isso que você vai marcar. Mas a distribuição do tempo escolar é flexível. Você vai organizar o quê? Trimestre? Bimestre? Ciclo? Você vai organizar e sair quando? As férias serão quando? Não existe uma determinação para a férias ser em janeiro. Afinal de contas, você tá dando aula onde? Ah, tá dando aula numa região remota do Brasil, onde, por exemplo, janeiro é uma época de cheia dos rios e que as pessoas não têm acesso até lá? Tá entendendo? Então, aonde que você vai ter alteração sobre essa relação no tempo escolar? Projeto político-pedagógico. Tá? Relação dos processos de decisão da escola. Sim. Relacionado diretamente construído junto aonde? Projeto político-pedagógico. Por quê? Aí vem a questão democrática. Porque a escola, o papel da escola é uma escola o quê? Democrática. É uma escola participativa. E, obviamente, a formulação do projeto político-pedagógico tem que ser uma formulação. Quem é que vai criar o projeto político-pedagógico? Tanto a comunidade escolar, alunos, professores, etc., como a comunidade local. Por quê? Porque essa relação democrática da escola, que é a mesma coisa que escola participativa, tá? Ok? Ela tem essa relação direta com o quê? Com a questão, exatamente, da forte atuação da comunidade. Tem aí os conselhos municipais, por exemplo, junto ao quê? Aos processos de decisão da escola.
Então, exatamente por conta disso, existe toda uma gestão democrática. Não é essa vibe como o pessoal fala, né? Nossa, cara, tem pessoas que têm ainda aquele pensamento, tipo assim, a diretora da minha escola é a líder. Pô, cara, mais ou menos. Mais ou menos. Por que eu tô falando mais ou menos? Porque a ideia que nós temos hoje na educação, a ideia que nós temos hoje pedagogicamente é o quê? Na relação de gestão democrática. Claro, ela tem as atribuições dela, que é diretamente na relação de gestão, né? Isso, uma ação democrática é a formação do conselho escolar, como a minha colega falou brilhantemente, tá? E o próprio projeto político-pedagógico, ele tem essa relação. Por isso que a formulação dele é uma formulação democrática. Então, o que cai muito em prova? Fácil. Questão do projeto político-pedagógico é muito fácil, tá? Quem atua na formação do projeto político-pedagógico? Aí ele vai botando as opções. Letra A, professores e alunos. Letra B, professor, aluno, não sei o quê. Professor, não sei... Gente, tu vai marcar a opção que tiver mais gente. Como assim a opção que tiver mais gente? Sim. Por quê? Gente, nós não estamos falando sobre... Exatamente. Nós não estamos falando sobre gestão democrática? Sim, estamos falando sobre isso. Nós não estamos falando sobre atuação da comunidade local? Sim. Não estamos falando sobre a atuação de membros da comunidade? Sim. A ideia não é democracia? Sim. O prefixo demo significa o quê? Povo. Povo. Cracia é governo, né? Governo do povo. Então, obviamente, a alternativa que tiver mais povo, entre aspas, é a correta. Já que estamos falando sobre o quê? A relação democrática. Ok? Ficou claro, meus amigos? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Pode perguntar aí. Pergunta aí comigo. Costuma cair em prova, mais uma vez. Costuma cair muito em prova, tá? Quem elabora o projeto político-pedagógico? Pô, te dei um macete. Qual o macete? Tu vai marcar a opção que tiver mais gente atuando. Por quê? Quanto mais gente, mais democrático. Democracia não é povo? Então, é isso. No entanto, nós vamos ver o slide agora. Vamos lá, para a gente entender isso aí no slide. Aqui, ó. Já tá acabando já, não precisa ter pressa não. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Pois bem, então, gestão democrática da educação, né? A gestão democrática do ensino público na escola, por quê? Porque você tem que estar aberto a todos, tá aí os conselhos municipais, os conselhos escolares, que são os conselhos municipais, e etc. Lá, define não as normas de gestão democrática no ensino público, de acordo com o quê? Participação dos profissionais de educação, participação da comunidade escolar e dos conselhos escolares ou equivalentes. O que é democracia? Gerir democraticamente uma escola pública, uma organização social dotada de responsabilidades particulares, é construir coletivamente. Isso significa contrapor-se à centralização do poder, aquela coisa que eu falei, o líder, né, na instituição escolar, bem como primar pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais, comunidade local, gestão do estabelecimento, melhoria de qualidade, ou seja, participação de todos. Agora,
Vamos ver aqui no livreto. O livreto tá extremamente bem explicado isso. Aqui, ó. Ó o meu livreto aqui, ó, que eu escrevi. Tá aqui, ó. Ó como é que eu botei. Eu botei uma chargezinha da Turma da Mônica, que eu alterei os dizeres para explicar isso. Cadê? Tá lá atrás. Tá aqui, ó. Projeto por isso pedagógico, né? Questão democrática lá. Gestão democrática lá. Fala sobre tudo isso detalhadamente. Lá, gestão democrática. Parará, 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 pão duro. Aí vem, ó. Aqui, ó. Ih, é o Falcão. Falcão que ele cantou brega, tá, gente? Você também vai à escola? Porque todos têm que participar do PPP. Comeu até um pedacinho do P, né? Projeto pedagógico. Ô, criançada, a escola deixei de ir faz tempo. Mas por que vocês estão me perguntando isso? Porque a outra respondeu, porque todos têm que participar do PPP. Não importa se você está na escola, mas sim você é comunidade local. Porque a escola, ela é parte ativa da sociedade. Ela é parte integrante da sociedade. E não mais aquele pensamento, né, que você tinha, que imaginava, de que a escola é uma coisa e a sociedade é outra. Entendeu? Por isso que tem toda essa ideia, esse pensamento democrático. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Maneiro? Dúvida pode perguntar, abre o áudio aí. Nenhuma? Meus amigos, então encerro a aula agora. Bom final de semana para todos. Procure lá passar a matéria para a galera. Eu vou repostar lá. Faça umas anotaçõezinhas. Tira um momentozinho para espravejar também. Mas também separa um momentozinho para dar uma estudada. Ok?